Olá, galerinha amada, tudo bem com vocês? As nossas referências. Quais são as referências que você tem das pessoas? Geralmente, nós temos algumas referências em que nós nos espelhamos para sermos pessoas boas. Uma criança, ela tem por referência seus pais. Um jovem da mesma forma. E o jovem tem ali seus ídolos que gosta, seja um cantor, seja um ator e tal, seja o que for. Tem algumas referências que vai formando uma pessoa. Se é no âmbito religioso, nós temos ali algumas referências. Às vezes é um padre, às vezes é um bispo, às vezes é um coordenador de grupo ou de pastoral. Então nós temos algumas referências. Quais são as suas referências? As pessoas estão deixando de ser referência. Então vamos entender isso falando do caso do menino Henry. Mas dê uma pausazinha aí no vídeo agora para você se inscrever se você ainda não está conosco, para você deixar o like aí no vídeo e para você também ao término desse vídeo deixar o seu comentário a respeito do que nós vamos tratar aí agora. Mas antes disso, roda a vinheta! Rony, o observador! Nós estamos ali estarrecidos com essas notícias que têm saído nos jornais. Não é a primeira, também não vai ser a última. A gente viu aí com muita dor no nosso coração, acompanhando a morte do menino Henry, que até onde se consta, onde ele foi espancado pelo namorado da sua mãe. A mãe foi vendo ali a criança, os hematomas, e a criança falando. A babá que tomava de conta da criança do menino Henry, contava pra babá o que se passava quando ele ficava só com o namorado de sua mãe. E era dito ali para a mãe, mas a mãe não tomava nenhuma providência. Chegou também ao conhecimento do pai biológico, que não morava com ele, mas que também não tomou nenhuma atitude. Então aí o que aconteceu? A criança veio a óbito diante de tantos maus tratos ocasionados por aqueles que poderiam ser a referência desta criança. E automaticamente aqueles que poderiam ser a referência, como a sua mãe biológica e o seu pai biológico, também não tomaram nenhuma atitude para tentar mudar todo aquele quadro que estava se desenhando ali. Então veja em que mundo nós estamos, gente. As nossas referências estão deixando de sê-lo. Veja a que ponto chega. Por exemplo, eu, Rony, eu sou pai, e sabendo que alguém está maltratando as minhas filhas, gente, eu não sei do que eu sou capaz não. E você que é pai, você que é mãe, que está vendo esse vídeo, você também com certeza deve ser assim. Por quê? Porque o sangue, corre em nossas veias. E aí a gente vê um caso como esse, a gente fica horrorizado. É um caso que escandaliza a família. É um caso em que eu olho as matérias, em que eu vejo e digo: que pai é esse? Que mãe é essa? Que não procurou de alguma forma tentar compreender o que estava acontecendo ali e tomar alguma atitude para que pudesse estar evitando este mal causado a esta criança. A gente já viu aí em outros tempos outras situações parecidas. Infelizmente se repete e provavelmente há de se repetir também no futuro. Por quê? Porque aqueles que deveriam ser referência estão deixando de ser. Claro, são casos isolados, mas esses casos isolados acabam destruindo vida e infelizmente vida inocente. E pegando este gancho no que diz respeito às referências religiosas que com certeza cada um de nós temos. Olha, uma pessoa quando ela abraça a fé, ela é atraída pelo um bom padre, pelo um bom pregador, pelo um bom coordenador. Ela é atraída por alguém que o trata bem, ou seja, essa pessoa que está abraçando a fé no início da caminhada, ela é atraída por alguém que passa a ser referência para ela. E ao longo da caminhada ela vai abraçando a fé e caminhando. E infelizmente acontecem muitas decepções no decorrer da caminhada. Decepções com líderes, seja ele em que ocasião for. Geralmente, quando nós pomos a nossa esperança, a nossa confiança em homens, em pessoas, nós acabamos sendo decepcionados. E é por isso que no profeta Jeremias, no capítulo 7 e no versículo 5 diz assim: maldito o homem que confia em outro homem, que da carne faz seu apoio e cujo coração
vive distante de Deus. Quero me dirigir aqui a você, meu irmão, minha irmã, você que faz parte da caminhada de Cristo em Deus. Então, meu irmão, minha irmã, a nossa experiência pessoal na caminhada é com quem? É com Jesus. Veio através de alguém, é verdade. É por isso que São Paulo vai escrever aos Romanos, capítulo 10, versículo 17, dizendo que a fé vem pela escuta da palavra. Então, a palavra de Deus entra no nosso ouvido, cai no nosso coração e a gente passa a ter fé, passa a acreditar, passa a caminhar em Deus. E essa palavra veio através de alguém, pois Santo Agostinho vai dizer que é através do homem que nós conhecemos a Deus. Isso é verdade. O meu encontro pessoal com Deus foi através de um homem. Eu fui tendo algumas pessoas com as quais eu fui me identificando e tendo elas como referência na vida. Mas ao longo da caminhada, eu já fui decepcionado muitas vezes. Eu também já decepcionei muitas vezes. Mas aí, quando Jeremias vai dizer isso, significa dizer, gente, que nós não temos que colocar nossa confiança em pessoas, mas em Deus. Ora, se ao longo da caminhada eu tivesse abandonado a caminhada por conta de pessoas, por conta de decepções, eu já tinha abandonado muito tempo atrás aí a caminhada em Deus, a caminhada na fé, mas não, a minha esperança está no Senhor que fez o céu e a terra. Nós estamos perdendo essas referências, por quê? Porque os pastores não estão cuidando das suas ovelhas. É por isso que o profeta Ezequiel, no capítulo 34 e no versículo 2 seguintes, diz assim: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Dize-lhes a esses pastores este oráculo: Eis o que diz o Senhor Javé: Ai dos pastores de Israel, que só cuidam do seu próprio pasto. Não é seu rebanho que devem pastorear os pastores? Olha que ele faz uma pergunta. Infelizmente, aquelas pessoas que se tornaram referência só estão preocupados em si mesmo. Muitos deles estão abandonando as suas ovelhas. E o que é que acontece com isso? Vós bebeis o leite, vestivos de lã, matais as reses mais gordas e sacrificais tudo isso sem nutrir o rebanho. Vós não fortaleceis as ovelhas fracas, a doente não a tratais, a ferida não a curais, a transviada não a reconduzis, a perdida não a procurais, e a todas tratais com violência e dureza. Assim, por falta de pastor, dispersaram-se minhas ovelhas, e em sua dispersão foram expostas e tornaram-se presas de todas as feras. Minhas ovelhas vagueiam em toda parte, sobre a montanha e sobre as colinas. Elas se acham espalhadas sobre toda a superfície da terra, sem que ninguém cuide delas ou se ponha a procurá-las. Então o profeta Ezequiel, o profeta é aquele que fala em nome de Deus, para anunciar aos pastores de Israel que eles deixaram de ser referência. Eles estavam pensando somente em si e esqueceram as ovelhas, sofridas, maltratadas, feridas, adoentadas, pensando só em si e ainda se nutrindo daquilo que as ovelhas poderiam oferecer a eles. Olha que o menino Henry, que estava iniciando ali uma pequena caminhada familiar, onde aqueles que deveriam ser a sua referência, os matou. E pegando esse gancho do exemplo do menino Henry e trazendo para a situação que nós estamos vivendo no âmbito da fé, nós estamos vivendo isso. Cadê as nossas referências? Cadê os nossos líderes? Cadê os nossos pastores? Cadê as pessoas para cuidar do seu rebanho, da ovelha ferida, da ovelha maltratada? Olha que Jesus, ele é o bom pastor. E aqui é o ponto chave para este vídeo. Meu irmão, minha irmã, a nossa referência deve sempre ser Jesus. Ele que é o bom pastor. Nós não podemos confiar nos homens porque os homens nos decepcionam. Você não pode abandonar a caminhada por causa das referências que você tem e que porventura venha decepcioná-lo. Nós temos que confiar em Deus, em Cristo Jesus, que fez o céu e a terra. É nele sim que está a nossa esperança, que está a nossa confiança. É nele que está o nosso apoio, o nosso amparo, o nosso refúgio, o nosso escudo. É no Senhor. É ele a razão de tudo. Não esqueça aqui agora no final de deixar um comentário, deixar o seu like e se inscrever se você ainda não está conosco, tá certo? Hashtag tamo junto.